2h03 aqui na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Por aqui, meu amigo César Gomes de Sá, presidente da OAB, da 35ª subseção da OAB de Rio Bonito, né? Vai conversar conosco aqui. Quero registrar também para os amigos que o nosso turista Eurivaldo Silva, o botafoguense mais ilustre de Monteiro, na Paraíba, onde ele esteve na última semana, já está de volta, já está aqui. Tomei um susto, porque ele disse que voltava dia 28, hoje é dia 26. Eu acho que o dinheiro acabou, ele teve que ir embora mais cedo. Seja bem-vindo, meu amigo Eurivaldo Silva, que já está aqui na emissora, né? A gente estava com saudade dele por aqui. O nosso amigo Eurivaldo Silva, e já chegando por aqui nos nossos estúdios, moçada que está acompanhando a gente no Facebook, está prestigiando aí a nossa programação via Facebook, já está vendo a imagem do meu amigo César Gomes de Sá, aqui conosco na emissora. E Cezinha, muito obrigado pela sua visita, sua presença aqui mais uma vez, sempre nos deixa honrados, e seu boa tarde aos amigos que estão aí nos prestigiando nessa oportunidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez, Flávio, a oportunidade aí de estar conversando com você, conversando com os seus ouvintes, e sempre a gente buscando trazer uma pauta de assuntos importantes e que estão aí afligindo a nossa sociedade, estão afligindo a advocacia de uma forma geral. Então, é sempre um prazer muito grande poder vir aqui, prestar os esclarecimentos que se façam necessários e, fundamentalmente, abrir para o debate, porque, pelo que a gente estava conversando ontem na reunião da Agenda 21, não existe uma agenda só de OAB, não existe uma agenda só da Agenda 21, existe uma agenda comum, uma agenda da sociedade, porque todas as nossas ações são pautadas pelo princípio do interesse público, né? Nós estamos aqui para atuar em favor do interesse da nossa população, porque nós somos a população. E estamos aqui como representantes de uma comunidade. Portanto, é um prazer muito grande e estamos aqui abertos ao debate, às perguntas, e você aí que nos guia nessa tarde então, tão interessante de terça-feira. Bom, primeiro eu quero agradecer a você a sua visita ontem lá na Agenda 21, nos acrescentou bastante. Lembrar para você que aquela nossa reunião ontem esticou-se até às 23 horas, né? Já estou sabendo. Porque eram assuntos extremamente importantes. Quando chegamos a falar ali de estacionamento rotativo, a coisa ficou bem bacana. Agradecer, você havia convidado e deixou lá a doutora Kátia Lemos, né? Isso. E ela ficou conosco até o final, achei bacana, né? Então, algumas pessoas precisaram sair, ela ficou conosco lá até o finalzinho, até a hora do amém, como dizem os religiosos, né? Agradecendo a doutora Kátia também. E, César, vamos falar então sobre o assunto que levou você a estar conosco ontem lá e que pautou ontem, né? Uma das questões abordadas ontem na Agenda 21 foi a questão do serviço jurisdicional. Para quem está desatualizado, né? Essa provocação foi feita por um dos nossos conselheiros lá da Agenda 21, o nosso amigo José Balbino, que é contador na nossa cidade e que tem negócios em vários segmentos e tal, juntamente com seus irmãos aí que trabalham, militam na cidade em variados setores aí, estavam preocupados com essa questão da primeira vara da comarca de Rio Bonito, que está com o movimento. A justiça ela já é meio devagar, quase parando normalmente, historicamente, né? Não deveria, mas E parece que aqui, César, nós estamos com esse devagar quase parando, parece que parou de vez, pelos relatos que a gente encontra aqui. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso e tal, para a gente retomar, inclusive, o tema que foi discutido lá, a gente conversar aqui dessa vez com a grande comunidade aí que acompanha o programa, Flávio Azevedo, aqui na nossa conversa, né? Então, Flávio, é importante, deixa eu só fazer um parênteses antes, voltando à questão da Agenda 21 ontem, que hoje a doutora Kátia me agradeceu, mas sem a menor necessidade de eu ter feito o convite a ela, né, de eu ter terceirizado o seu convite, porque ela falou, olha, estou disponível para todas as outras reuniões da Agenda 21. Então, e a gente estava com aquela carência de aquela carência, já temos aí, né, alguém que se apresenta para o combate. Acho que isso é muito importante. Mas, enfim, tratando dessa questão, né, como eu falei ontem lá na Agenda 21,
nós temos que contextualizar a situação da primeira vara de Rio Bonito, né? Porque ela é uma vara que gera uma crise muito grande, porque ela tem atrelada a ela o juizado especial, o antigo juizado de pequenas causas, e que é um juizado realmente de uma justiça que atinge diretamente a todos os consumidores, a todo mundo que depende de um serviço público. Então, esse juizado ele é muito demandado. Como todos nós sabemos, aí, basta você ter aí uma assinatura de uma linha de celular ou uma assinatura de uma TV a cabo, enfim, qualquer serviço que nós adquirimos, ele pode vir com os defeitos, com as mazelas que às vezes vêm atreladas a ele, e a justiça que atua diretamente nisso é o juizado especial. Portanto, quando existe uma deficiência nessa primeira vara, e é o que nós vamos tratar aqui hoje, ela é muito sentida pela comunidade de uma forma muito rápida, porque nós podemos não ter processos muito complexos, né, na primeira vara, né, que é a vara comum, ou na segunda vara. Mas de juizado é fatalmente, se nós não temos os nossos processos pessoalmente, pelo menos um vizinho, um filho, um amigo, todo mundo pode ter e geralmente tem alguma demanda perante o juizado. Por isso gera essa crise. Nós estamos desde outubro do ano passado lutando com relação a essa situação que vem se agravando, né? E de acordo com o agravamento dessas circunstâncias, a gente também vem tomando outras atitudes. Foi interessante você ter me ligado na data de ontem, às 10 da manhã, porque às 2 da tarde, né, conforme você eu lhe informei, nas 2 da tarde, uma das nossas representantes, a doutora Karen Lívia, teve uma reunião, tinha, né, a hora que você me ligou, então eu anunciei que ela teria uma reunião, e teve, de fato, essa reunião às 14 horas, lá na seccional da OAB, no Rio de Janeiro, já levando uma situação bastante aflitiva, e voltou de lá, veio de lá com uma resposta bastante positiva da nossa ordem, né, no sentido de que teremos uma agenda na semana que vem com o presidente do Tribunal de Justiça e daremos um prazo razoável ao Tribunal de Justiça para que apresente uma resposta a essa situação. Que nós não podemos mais suportar um serviço judiciário que esteja deficiente por falta, principalmente, de um juiz titular, né, na vara, e que dê o seu expediente integralmente aqui na primeira vara de Rio Bonito. Contextualizando, a gente sabe que o Tribunal de Justiça vem lutando com essas circunstâncias advindas da crise financeira que vive o Estado do Rio de Janeiro. Isso não é novidade para ninguém. Tá? Tem comarca no Rio de Janeiro, pasme, Flávio, há 10 anos sem um juiz, né? Nós estamos há 10 meses e olha a situação que a gente vive. Imagina quem está há 10 anos. Né? E outras tantas situações que nós, advogados, sentimos muito mais de perto, mas acaba que é a comunidade em geral, é o cidadão em geral, que também depende, né, de um provimento jurisdicional, de uma decisão judicial, também acaba sentindo os efeitos dessas circunstâncias que hoje definitivamente não são nada favoráveis, são contra os princípios mais básicos para que a gente construa uma cidadania plena, e a ordem está fazendo a sua parte no sentido de que, em curto período de tempo, a gente reverta essa situação, traga um juiz titular com o expediente integral na primeira vara e juizado, e, quiçá, com juízes auxiliares que possam colocar os serviços lá pendentes, colocar esses serviços em dia. Então, hoje são essas as circunstâncias. Quero crer, como disse lá ontem na Agenda 21, que dentro aí de alguns dias, de alguns poucos dias, né, a gente já tem aí uma solução, ou pelo menos o anúncio de uma solução definitiva para essa situação. Bom, e aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade para lembrar para os amigos que estão nos acompanhando, né, que não é aquela história do choro do perdedor, né, César? Porque eu queria que você falasse aqui também. Ontem você fez rasgados elogios ao doutor Pedro, que comanda a segunda vara, ou seja, não é porque existe uma má vontade com o Poder Judiciário, não. Porque às vezes a pessoa acha que porque esse cara aí não gosta do Poder Judiciário, não gosta da Justiça e tal. Não, o César ontem, lá na Agenda 21, fez rasgados elogios aqui ao doutor Pedro, né,
contando inclusive uma situação do fim do ano, né? Que você chegou, encontrou ele numa época que não se costuma ver a galera desse segmento em atividade, e ele estava lá como se fosse um dia comum, apesar da proximidade aí de recesso de fim de ano. Então, queria que você falasse um pouquinho também, e me parece, pelo que você apontou ontem lá, que essa celeridade, essa boa prestação de serviço da segunda vara é o que pelo menos nós gostaríamos de ter na primeira. Né? Não, com certeza, em qualquer uma do Rio de Janeiro, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós temos serviços prestados deficientemente e espalhados aí pelo nosso estado, né? A gente que é advogado, geralmente o advogado ele não tem processos em andamento só na comarca onde ele tem seu escritório, onde ele mora. Geralmente a gente tem processo, ainda mais hoje com processo eletrônico, você distribui uma ação de dentro da sua casa em qualquer parte do Brasil, né? Então isso é perfeitamente possível. E a gente que milita, né, que atua na advocacia, acaba tendo processos na capital, em Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Araruama e assim por diante, Casimiro de Abreu, Macaé. É muito comum que o advogado tenha esses processos fora da sua comarca. E é unânime também ouvir que esse problema não é um problema privativo, né, da nossa primeira vara. Não é, de fato não é. Nós temos uma juíza atuando lá de uma forma sobrecarregada, a gente é sensível a isso, serventuários atuando de forma sobrecarregada, e a gente já vem pleiteando, inclusive, nós tivemos uma reunião com o Corregedor-Geral de Justiça no dia 6 de outubro, foi no dia do meu aniversário, no ano passado, tivemos uma reunião com o corregedor aqui em Rio Bonito, ele veio até a OAB, e nós pleiteamos exatamente isso, né? E esse assunto, essa conversa, ela não parou lá em outubro do ano passado. Essa conversa vem de uma forma até mais intensa nos últimos meses, a gente procurando solucionar essa situação. Agora, como você disse, né, é possível ser bem feito, né? Eu escutei uma vez um advogado dizer que o pai dele tinha numa pequena imobiliária onde ele sustentava parece que em Maricá, alguma coisa assim, e estava escrito lá, tudo pode ser bem feito. E serviço público também pode ser bem feito. E um exemplo disso eu posso dizer, a segunda vara aqui da comarca de Rio Bonito, né? Nós temos lá, você falou, já que você falou o nome, eu posso repetir, o doutor Pedro é o juiz da segunda vara de Rio Bonito, que rapidamente colocou, quando ele chegou aqui, rapidamente colocou o serviço em dia, né? Rapidamente arrumou o funcionamento do cartório da segunda vara, e hoje, quem reclamar do serviço prestado pela segunda vara, eu sinceramente me recuso, né, a debater, porque nós não temos, pelo menos com relação à questão da eficiência na prestação jurisdicional. O que nós não podemos exigir do juiz é sentença favorável, né? A gente exige do juiz o quê? Uma decisão, ele tem que decidir o processo. Essa é a função do juiz, conduzir o processo até a decisão dele. Se a decisão não for favorável a você, seu advogado tem que recorrer. É esse, o remédio processual e legal é esse. A sentença foi desfavorável, você não gostou da sentença, o remédio é recurso. Não é a OAB, não é o Papa, não é o presidente da República. Não, ninguém pode mexer na sentença dada pelo juiz, só o tribunal. Então, hoje, em termos de segunda vara, eu diria que nós temos uma excelente referência para que todas as outras do Rio de Janeiro, ou pelo menos aquelas que passam por dificuldades, pudessem tomar para si o padrão de trabalho, o padrão de prestação de serviço desta segunda vara. Infelizmente, na primeira vara, em razão da saída da juíza titular ano passado, e em razão do fato de não termos um juiz ou uma juíza de titularidade desta vara, com exclusividade, que a gente atravessa essas dificuldades. De qualquer sorte, né, Flávio? Eu deixo o telefone da OAB, como sempre deixo quando a gente vem aqui. Eu digo sempre para o cidadão e para os advogados, olha, se a gente está fazendo a nossa parte, está fazendo com muita atenção, tá? Agora, é sempre importante que a comunidade participe desse debate e participe da solução dos problemas. E nós temos canais importantes, Flávio. Por exemplo, a ouvidoria da nossa OAB aqui, porque nós cadastramos, né, mantemos o anonimato, mas pelo menos nós pegamos o número do processo,
nós procuramos intervir junto ao Tribunal de Justiça. Melhor do que isso ainda, para quem é um pouco mais destemido, reclame na ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado. Isso não é demérito nenhum para o juiz. Você não vai estar atacando o juiz, você não vai estar atacando o serventuário, você não vai estar atacando o CPF de ninguém. O que você vai estar pedindo na ouvidoria é celeridade, é providência no seu processo. Reivindicação. Reivindicação. Isso é exercício puro de cidadania. Né? A gente tem que parar com aquela aura que a gente tinha antigamente. Não, se eu reclamar, vou ser perseguido. Não é nada disso. Obviamente, nós vamos fazer reclamações ordeiras. Né? Nós vamos para lá para xingar a mãe de ninguém. Não é isso. Isso não resolve problemas. Se você quiser desabafar, você chama um amigo que tenha ouvido para isso e desabafe. Agora, não é o foro correto, não é o local correto fazer esse tipo de intervenção que pode realmente, né, causar até um clima muito ruim, porque o que se quer é a solução do problema. Então, leve às ouvidorias, né, leve o número do seu processo. Olha, meu processo está parado, já conversei com o meu advogado, ele já tomou todas as providências necessárias, e infelizmente não há um despacho, não há uma decisão, não há uma sentença. Isso é perfeitamente legítimo. A ouvidoria foi criada para isso. Porque aconteceu, Flávio, no passado recente aqui, quando a gente tinha esse problema na segunda vara, e nós fomos conversar com o Corregedor-Geral de Justiça lá no Rio de Janeiro, e o que ele pediu imediatamente a um dos seus assessores foi os registros da ouvidoria. Não existia registro. E ele falava, olha, mas ninguém está reclamando, parece até que nós estávamos indo lá reclamando em causa própria. Você está reclamando que você tem um problema lá, porque aqui nós não temos nenhum registro. Nós dois vivemos algo parecido quando a gente foi naquela reunião com o José Mariano Beltrame. Sim, discutindo sobre a segurança aqui da cidade. Não tinha estatística. Que o José Mariano Beltrame pediu os dados do Instituto de Segurança Pública. Isso. E procede, verdade. Veio com a cara meio assim, olhando pra gente. Não tem crime, lá não tem problema nenhum. Não, Rio Bonito tá uma tranquilidade. Vocês estão dizendo que tá cheio de problema lá, aqui não tem nada. Né? Mas é a mesma coisa. Então, assim, é aquilo que eu falei ontem lá na agenda. A gente precisa, eu acho que esse programa cumpre muito esse papel, porque eu acompanho, e o que a gente precisa é realmente ser um cidadão ativo, Flávio, ser um cidadão que não fique sentado, esperando, chorando, reclamando, porque isso definitivamente só gera um desabafo. Talvez liberte o seu coração, mas não traz efetividade. O que nós estamos buscando é efetividade. E efetividade a gente conquista através do exercício ativo da cidadania, fazendo a reclamação nas ouvidorias, trazendo aqui para o seu programa, leve para a ordem dos advogados. Hoje mesmo, de manhã, eu atendi uma pessoa com um problema de um processo, uma pessoa com problemas graves de saúde, com um processo que está bastante atrasado perante a primeira vara. Então, é assim que a gente vai buscar as soluções, os melhores caminhos. Suco Milho Pamonharia, onde você encontra delicioso suco de milho, pamonha, curau, bolo de milho, produtos típicos e muito mais. Uai, só, venha fazer uma visita, pois temos bom atendimento e a moda da casa. Rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito, ao lado da passarela sentido região dos Lagos. Telefone 3634-8214. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. 2h22 minutinhos aqui. Deixa eu lembrar aqui para você de Baeta Gás 3634-1048, Escola Criar na Mangueirinha aqui em Rio Bonito, referência em educação na nossa cidade. Instituto Flor do Amanhecer, comando do meu amigo Dr. Nogueira, lá na Bela Vista, 3634-7766. Gen Imóveis, comando do meu amigo Gibran, 2734-1077, centro de Rio Bonito, na Rua da Conceição. Sabor Carioca, alô meu amigo Taylor, aqui pertinho da emissora ali, o restaurante do Hotel Indiano, com almoço, agora self-service, de 11 às 16 horas, aqui às margens da rodovia BR-101, no quilômetro 269. Boteco do Miranda, já falei que amanhã, já a galera lá em concentração para o Jogo do Brasil amanhã, às 15 horas, né? Às 15 horas.
Vivermed, em frente ao Hospital Regional da Civargas, um leque de opções de especialistas médicos para você, 6 dentistas. Faça uma visita, conheça a Vivermed, 27340613 e 27340861. Vivermed, em frente ao Hospital Regional Darcy Vargas de Rio Bonito. Padaria Guimesh, comando meu amigo Marcelo, o melhor da padaria e da confeitaria, aquele pão torradinho e fresquinho para você lá na Padaria Guimesh. Fabinho Lava Jatos, atrás da rodoviária. Telefrutas Rio Bonito, com melhor atendimento, melhores produtos para você que está ligado aí no nosso programa. Gran Medicina Laboratorial, Rio Bonito, São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Itaboraí, tem Gran Medicina Laboratorial. A matriz aqui em Rio Bonito, 27340481. Por acaso, Gran Medicina Laboratorial é vizinho de porta da OAB, que tem aqui o meu amigo César Gomes de Sá como presidente, que é o nosso convidado aqui hoje. E encerro falando da Drogarias Viva Mais, comando do meu amigo Laerte, lá no centro de Rio Bonito, 2734-1656, Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito. E agora com direito ao cartão Fidelidade, que dá direito a descontos especiais para você. Bom, minha gente, recebendo então aqui hoje no nosso programa o presidente da 35ª subseção da OAB, que abrange os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim, e acaba que esse problema aí, César, que a gente está tratando aqui, da primeira vara de Rio Bonito. Ele também reflete, ao menos em Silva Jardim, porque quem está respondendo de maneira interina pela primeira vara é a justiça, é a juíza de Silva Jardim, e aí ela não consegue dar uma atenção à comarca lá como um todo em Silva Jardim, porque lá é um juiz para tudo, né? Não tem 2 varas como aqui, e também não consegue atender bem aqui. E o profissional, o juiz, o magistrado, esse julgador, fica sobrecarregado, eu acho que em algum momento, de tanto ler processo, de tanto ver número, de tantas causas que tem que analisar. Isso pode pesar, inclusive, nessa produção profissional, no entendimento de causas, etc. e tal. Ou seja, por tabela, Silva Jardim, que está dentro da área de abrangência da 35ª subseção, também sendo atingida por essa crise no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né, César? Ou estou errado no meu entendimento? Não, perfeitamente. A gente está com Silva Jardim. Silva Jardim vem atravessando também uma outra crise, porque Silva Jardim é uma vara única, como você disse, é uma vara que ela atende a todas as causas, né, exceto o juizado, mas esse juizado de lá também está atrelado a esta vara. Então, em Silva Jardim, existe um acúmulo que já vem de uma história um pouquinho maior, e essa juíza, então, ela, quando chegou lá, ela está tomando algumas providências, inclusive a partir da última sexta-feira, ou da penúltima, não me recordo bem, e o fórum tem ficado fechado para o atendimento ao público, para que haja um trabalho interno, né, e que se tente conseguir colocar o serviço, ajeitar, arrumar a casa mesmo, é isso aí, né, arrumar a casa mesmo. Nós estamos acompanhando, nós oficiamos o presidente do Tribunal de Justiça, tão logo recebemos o provimento, que não é um provimento da juíza, é um provimento do tribunal, do presidente do tribunal. Tão logo recebemos, oficiamos o presidente. Nesta reunião, que queremos crer seja realmente confirmada para a semana que vem, nós vamos também dialogar sobre esse assunto, né? Para que a gente possa realmente ver as metas desse trabalho e quando se retomar, uma vez que está sendo sacrificado o atendimento ao público, o atendimento ao advogado, uma vez que está sendo sacrificado um dia da semana, então que a gente compreenda quais são as metas, quais são as perspectivas desse sacrifício que está sendo feito durante algumas sextas-feiras aí. No caso, César, vai ter esse encontro aí com o presidente do Tribunal de Justiça, e aí? Caso não seja atendida a demanda, que no caso não é nem a OAB Rio Bonito está lutando, é a seccional, né, a OAB Rio de Janeiro, que vai estar apresentando essa e outras pautas, acredito, de outras subseções Rio Sim. de Janeiro afora, né? Não sendo atendidos esses pleitos aí, qual é o caminho, o que se faz no caso? O que está pedido, Flávio, e ontem eu tive um compromisso
da Comissão de Prerrogativas da seccional da OAB Rio, tive esse compromisso, em nome, inclusive, do presidente Felipe, né, de que esta reunião que nós estamos a agendar para a semana que vem será para tratar exclusivamente, tá, dos assuntos referentes à 35ª subseção, principalmente primeira vara de Rio Bonito e vara única de Silva Jardim, que nós queremos lá, né, sobre Silva Jardim é uma posição a respeito dessas metas, conforme eu acabei de dizer. E sobre Rio Bonito é realmente a abertura, entendeu, da concorrência para que um juiz, então, seja escolhido, ganhe essa concorrência e atue de forma exclusiva nesta primeira vara, que é uma vara pesada, é uma vara que ela tem muito processo e ainda tem um juizado junto. Né? Uma vez não tendo uma resposta positiva, né, eu tive a posição ontem da seccional, da Ordem dos Advogados, através do presidente da Comissão de Prerrogativa, doutor Luciano, é a de que será buscada uma solução junto ao Conselho Nacional de Justiça, né, porque eu acredito que seja essa providência em razão de uma crise que não está atingindo só a gente aqui, está atingindo outras comarcas aqui do nosso estado. Portanto, queremos crer que com este encontro da semana que vem a gente possa trazer uma resposta positiva. Aliás, tem sido uma frequência, uma característica importante dos nossos encontros que já tivemos em outros momentos para tratar de outros assuntos com o Tribunal de Justiça local, de que somos sempre muito bem recebidos, isso é uma verdade inabalável, e mais do que isso, somos sempre atendidos. Evidentemente, né, que nem sempre o que é atendido tudo aquilo que se pretende, porque a gente sabe que o que é um serviço público no Brasil em um estado em crise. Mas, geralmente, nós trazemos uma resposta positiva e uma solução a curto e, no máximo, a médio prazo. Então, essa é a nossa esperança, porque se não tivéssemos essa convicção, sequer iríamos lá. Né? A verdade é essa. Tomar o tempo dos advogados, tomar o tempo do Tribunal de Justiça para saber que a resposta é negativa. Mas, diante do fato de que o histórico que temos é um histórico positivo, né, é que vamos, mais uma vez, ao Tribunal de Justiça pleitear as soluções que a nossa comunidade precisa. Perfeito. 2h30 aqui na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Estamos recebendo aqui César Gomes de Sá, presidente da 35ª subseção da OAB, que abrange os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. Municípios esses que têm sido extremamente impactados também com a questão da violência, César. E ontem o senhor, na nossa reunião lá da Agenda 21, até se estendeu um pouco mais, além do assunto jurisdicional que estávamos tratando, para falar também dessa lógica da segurança pública no nosso, pelo menos nesses 3 municípios de abrangência da OAB. Já vi, inclusive, o senhor deve ter visto também, se não viu, deve ter recebido o print de alguns moradores aí da nossa região, da nossa cidade, diante das notícias de violência, de assalto, de roubos e furtos, essa coisa toda. Gente, cadê a OAB que não se posiciona? Eu já vi esse tipo de questionamento nas mídias sociais e tal. E o senhor nos trouxe um registro, um relatório de um encontro com o representante da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, noticiasse isso, que movimentos que a OAB, inclusive, pode fazer junto com a sociedade, porque é bom que se diga sempre isso, né? Junto com a sociedade. Eu costumo sempre dizer que nós somos muito ativos e participativos diante da tela do computador aqui, no Facebook, no Instagram, essa coisa toda e tal, às vezes ligando até para a emissora, mas na hora de realmente, efetivamente cumprirmos o nosso papel de participante, indo às reuniões dos conselhos, do Conselho de Segurança, etc. e tal, fazemos as reivindicações, a mobilização necessária em busca daqueles objetivos comuns, a gente acaba esperando que o César, que o Flávio, que o João, que o Manel, que o Antônio façam, porque eu não tenho tempo, etc. Isso é comum, já discutimos isso em várias vezes em nossos encontros, mas eu queria que o senhor trouxesse esse movimento da OAB também em relação à segurança pública
que tem deixado a nossa preocupação apreensiva, e nós, que somos aí formadores de opinião, e a gente da imprensa, eu sou na condição de representante de uma entidade, nos deixando muito preocupados em relação ao crescimento das questões relacionadas à violência na nossa região. Com certeza. Bom, Flávio, essa questão é uma questão que, infelizmente, vem tomando aí a nossa agenda lá de ordem já há algum tempo, né? Porque a preocupação é muito grande, a gente percebe que o serviço público de segurança ele vem sempre a reboque dos acontecimentos, né? A gente nunca se antecipa aos fatos, os fatos sempre são mais dinâmicos do que as atitudes. Quem dá a agenda é o fato, né? Exato. Quem faz a agenda é o fato. É o fato, exatamente. Exatamente. E aí a gente tem uma comissão, a Comissão de Segurança Pública. Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade. Eu não sou a pessoa mais, vamos dizer assim, adequada para tratar profundamente do assunto, mas assim, a nossa Comissão de Segurança, através dos seus integrantes, de marcar aqui um encontro com você, com seus ouvintes, para que possa haver um diálogo um pouco até mais técnico, né? Porque são pessoas que estão diretamente relacionadas com esse trabalho, com esse tema da sua comissão. Mas eu posso adiantar que esse assunto vem tomando a nossa agenda. Quem vai para o Facebook dizer qual é a posição da OAB? A OAB não vai se posicionar, eu canso de falar isso. Tá? A OAB não vai entrar em debate de Facebook. Tá? A gente não vai entrar, não adianta. Alguém pode entrar e dizer que está em nome da OAB, não está falando em nome da 35ª subseção, a não ser em nome próprio. Tá? Os nossos assuntos são assuntos de uma importância que nós temos. Nós damos uma importância tão grande aos nossos temas, tá? Que a gente se reserva o direito de tratá-los de uma forma de que possamos trazer efetividade e não publicidade. Tá? Se a gente está trabalhando junto ao poder público, pleiteando junto ao poder público, que é o nosso trabalho, esse. A OAB não traz polícia para a cidade, tá? A OAB não traz juiz para a cidade, eu não posso pegar meu carro, ir lá no tribunal, por favor, desce um juiz, entra aqui, lá para a primeira vara. Não é assim que funciona. Não dá para pegar aqui um ônibus, fretar um ônibus lá no batalhão, falar, enche de policiais e vamos levar para Rio Bonito ou para Silvio Jardim, ou para Tanguá. Não é assim que funciona, todo mundo sabe disso. Então, esse debate, cadê a posição? Quem quiser saber, Flávio, a posição da ordem, participe dos nossos movimentos. Né? Nós temos uma agenda de reuniões, nós tivemos reuniões na semana passada, 2 dias, sobre este assunto. Nós tivemos reunião hoje e ontem sobre o assunto da prestação jurisdicional. Tá? Agora, evidentemente, que eu não vou ficar lá, olha, amanhã vai ter... É só ligar, é só mandar um WhatsApp por telefone da OAB, é simples. Entrar no nosso site, é simples. Aliás, nosso site está sendo reformulado, está temporariamente fora do ar, desculpem, mas através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone. Eu vou passar aqui ao vivo para você, porque o celular eu não sei de cabeça, mas eu pego aqui agora. Mas o telefone fixo 2734-0757. Tá? Repetindo? 2734-0757. Bem facinho, pode ligar para lá, vai ter um funcionário que vai te atender, que vai registrar a sua opinião, sua reclamação, enfim, o que você deseja encaminhar para uma das nossas comissões. Tá? Esse encaminhamento é feito de imediato. Né? Agora, a providência, a OAB vai pleitear, ela vai pressionar, ela vai tensionar, e mais do que isso, ela vai colaborar para que aconteça a realização desse serviço, dessa providência. É esse o nosso trabalho. E esse trabalho a gente faz com muita atenção, conforme eu já disse. É um trabalho diário, é um trabalho que ele não cessa nunca, porque as nossas demandas são inúmeras. Agora, volto a dizer, a questão da segurança ou da insegurança que a gente vem vivendo é algo que a gente está procurando combater em diversas frentes. E talvez a principal delas, Flávio, talvez não seja essa de fazer uma reunião com a Polícia Militar, enfim, talvez não seja essa a nossa principal, embora seja muito importante. Mas a nossa principal é o trabalho que a gente vem fazendo nas escolas. Tá? A gente acredita muito, tá, que a gente tem que resgatar as nossas escolas, a gente tem que resgatar aquilo que a gente tem de melhor no ser humano, que todo mundo tem,
né? E a gente já iniciou esse trabalho. Aliás, esse é um trabalho que ele só muda de fase, mas ele nunca para. Agora, só num passado recente, nós tivemos 3 palestras em escola, já temos tantas quantas que eu já nem sei. Nós temos uma comissão específica para isso, que é a OAB Vai à Escola. Nós levamos lá psicólogos, levamos lá policiais, levamos advogados, enfim, levamos profissionais que possam dialogar com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos professores da rede pública, principalmente. Na semana passada eu fui até numa escola da rede particular, que não está fora do projeto, obviamente, mas temos feito um trabalho mais forte, mais focado na rede pública, porque a gente sabe que aonde existe a carência do Estado maior é nas proximidades das escolas da rede pública. Então, a OAB está fazendo o seu papel, colaborando na conscientização, né? na distribuição de algo muito importante, sabe o que é? Que, inclusive, um dos policiais falou comigo um dia, lá numa reunião, comigo não, com a comissão, eu nem estava presente, mas eles me trouxeram isso. É o que? A esperança, a perspectiva, né? Os nossos jovens, as nossas crianças têm que ter esperança, têm que ter perspectiva. E eu acho que é um papel fundamental, obviamente, pleitear do Estado, pleitear do município, providências efetivas, mas nós precisamos muito, e isso é um trabalho de cada um de nós, até dentro da nossa casa, né? Nós precisamos muito dar esperança através da educação, através da dignidade e através da cidadania. Esse é um papel que eu acho que é o mais fundamental que a gente pode exercer e a gente vem exercendo pela Ordem dos Advogados. Mas nessa reunião que você teve lá com o pessoal da polícia, efetivamente algo foi informado em termos de plano de ação e tal? Como é que ficou essa? O que você pode falar desse encontro lá? Não, o encontro foi um encontro, na realidade, muito inicial ainda, né? Porque a gente teve, como você ontem pontuou muito bem lá no programa, lá na Agenda 21, o que acontece é que há uma troca de comando, uma troca de atores, né, da nossa polícia, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Rodoviária Federal. Isso dificulta muito. Eu entendo que, como você disse, eu concordo integralmente, isso dificulta muito as articulações, né? Dificulta muito o diálogo, até entre as próprias polícias. Qualquer planejamento que é feito acaba sendo... vai por zerado, abaixo, né? porque Zerado, o novo que chegar tem que começar a conversa de novo. Começa a conversa tudo de novo. Então, foi importante esse encontro, que volto a dizer, foi um encontro da nossa comissão, eu participei em parte desses encontros, eu procuro deixar as comissões bem à vontade para que elas tratem dos seus temas de uma forma livre, de uma forma a realmente atingir os objetivos que ela própria, a comissão, traça, mas é importante que houve um diálogo muito interessante, tá? Eu percebi pessoas com boas ações, com boas intenções em colaborar na questão do serviço de segurança. Agora, foi unânime a conclusão de que as prefeituras, né, os municípios, os gestores municipais têm um papel fundamental, né, para inibir o crescimento de algo que realmente já não pode ser mais suportado, que é o crescimento dos índices de criminalidade. Então, deixa eu aproveitar que você está tratando, né? O presidente da OAB está tratando desse tema aqui, que não é ele que está falando, não é eu que estou dizendo, é o entendimento de uma comissão formada por advogados, que recebeu ali uma série de atores e personagens que estão diretamente ligados à segurança pública, e aí descobriu-se, fazendo a leitura de uma série de cenários, e aí vamos repetir de novo aqui para que a galera entenda bem, para depois não dizer que Flávio não gosta de Mandiocão e não gosta de Solange, ou não gosta de Valber, ou não gosta de não sei quem, né? Então, descobriu-se nesse estudo que os municípios têm ação determinante nessa lógica de impedir esse crescimento da violência. Né? Nossa, mas isso, Flávio, é descobrir a pólvora, é descobrir a roda. Isso é muito antigo, né? Que a gente sabe que até a desordem urbana ela é geradora de violência, né? A ausência de serviço público, por exemplo, de saneamento básico, né? A ausência de
equipamentos públicos, eu digo obras públicas, a ausência de uma escola bem estruturada, a ausência de um serviço de saúde A próximo. sensação de abandono, ela se materializa quando você vê aquela escola que está com as obras paralisadas há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Aquela ponte que começa a ser construída, ou que caiu e ninguém foi lá ver, já passou 1 ano, já passou 2. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não posso não acreditar que nós somos produtos do nosso meio. Então, se você vive num local degradado, degradado serei. Então, assim, obviamente que nós não podemos ficar sempre apontando e botando a culpa no gestor público, porque isso é um problema histórico. Você estava falando aí de 2 ex-prefeitos. Não adianta apontar nem para o anterior a eles e nem para o de lá de 30 anos atrás, porque o problema não mudou. O problema continua exatamente o mesmo. Eu queria saber qual é a novidade disso. E assim, César, o que a gente percebe é que o que me preocupa e que, ao mesmo tempo, me gera uma grande indignação é que você não vê isso que a gente tenta discutir aqui, que a gente sugere aqui, você, junto com a OAB e outras instituições, tentam sinalizar, que é a questão do planejamento do que vamos fazer diante desse cenário. Que eu percebo que é o que a sua comissão lá na OAB está tentando fazer, que é o que a gente prega aqui o tempo todo através das nossas mídias. E aí? Né? Porque seja 30 anos atrás, há 10, ou há 20, ou há 2 horas, o problema é o mesmo, e nós não vemos nenhum caminhar. Ontem, por exemplo, lá na Agenda 21, nós tratamos de um tema que está, eu não sei se direto ou indiretamente ligado a isso, que é a questão da qualificação profissional. E, por acaso, nós tínhamos lá o proprietário da empresa do estacionamento rotativo, o Marcos Figueiredo, que deu lá algumas colocações, mas o Marcos dizendo da sua dificuldade em encontrar pessoas com o mínimo de preparo. Não é qualificação profissional, não, porque não existe qualificação profissional para você anotar a placa do cara e dizer a hora que ele chegou ali para estacionar o carro. O mínimo de pessoas com preparo, gente que não conhece a placa, que não conhece a letra K. E aí, na hora de botar a placa do cara lá, a placa é KYJ, ele só identifica o J, que é uma letra mais utilizada. Agora, o K, o Y ou o W, ele não consegue identificar. E pessoas com 2º grau completo, cara. Isso foi apontado, né, pelo Marcos Figueiredo, proprietário da empresa de estacionamento rotativo, que estava ontem lá. Eu estou lá com 120 currículos, inclusive já teve gente que foi demitida, anotadores ali, porque não conseguiu trabalhar na simples função de chegou aqui o seu César aqui, R$2 para cá, papelzinho para lá. O cara não conseguiu fazer isso, por uma série de razões. Né? E aí ontem lá na agenda nós discutimos a questão da qualificação profissional, que penso estar diretamente ligada a esse cenário de insegurança, de violência, etc. E tal. Você há de convir comigo, presidente, que é muito mais fácil ficar sentado na esquina vendendo pozinho para alguém que passa. Né? Qual é a qualificação profissional que precisa para isso? Uniforme, horário e tal? Não se exige nada para fazer. E é uma atividade altamente rentável, diga-se de passagem. Não tem patrão, não tem aborrecimento. Se o cara vender direitinho ali, não tem imposto a pagar, não precisa uniforme, não precisa andar de terno, voltar aqui o presidente, não precisa isso, não precisa aquilo. Basta ter uma boa conversa, etc. e tal, ser malandro, e está tudo certo. Se prestar conta direitinho lá com o dono da parada, vai ficar a vida toda sentado ali. Né? E o que a gente percebe que, por vezes, tem muita gente que, diante desse cenário de falta tudo, inclusive de possibilidades, o cara prefere ter essa atividade a ter o trabalho dele. Eu não sei se eu compactuo com esse tipo de pensamento, mas é uma leitura que eu faço em 10 anos de notícias de foi preso o garoto, foi preso o menino, que não sei o quê, papapá. Todas as vezes que eu vejo esse cenário, o que eu percebo nitidamente é que, e falo que sempre no programa, a criminalidade está com uma porta de 3 metros de largura diante de nós. Mas o esporte, o lazer, a cultura, a educação, o trabalho, a honestidade, a ética, não tem porta. Ela está escondida, parece até a entrada da caverna do Zorro. Né? No tempo do Zorro? Ninguém sabe onde é. Ninguém sabe onde é, exatamente. O Zorro ele ia cavalgando pela campina com como é que é o nome dele? O Sargento Garcia atrás dele, e de repente ele sumia.
Ele entrava numa tal de uma caverna lá, que estava um negócio, tinha cheio de galho na frente, não sei o quê, tal. As oportunidades boas da nossa sociedade eram tão escondidas quanto a entrada da caverna do jogo. Né? Eu diria que ela não é nem. Ela é escondida porque ela está reservada para alguns setores da nossa sociedade. Isso aí é muito ruim. A sua análise é perfeita, porque isso aí está diretamente ligado aos problemas, não só o problema do aumento da violência, mas diversos outros problemas. Né? No que a gente vai fazer um texto, né? Exato. Você que é professor, a gente esqueceu não aguenta mais numerar mais fatores, você coloca entre outros. Entre outros, etc. Porque realmente isso aí é a falta de esperança. A falta de esperança, a degradação dos lugares onde às vezes se permite a expansão das nossas comunidades sem que o Estado chegue com as providências mínimas. Eu não estou falando aqui, Flávio, de construir o Albert Einstein na comunidade da Rocinha lá no Rio, não. A gente está falando de providências muito simples. É de dignidade. Dignidade é você ter um serviço público de saúde, de educação digno. Não é o melhor do mundo, não é o do Japão, não. Né? Mas com dignidade. Algo que possa trazer para essas famílias, porque a gente sabe que a grande maioria da nossa população é de uma população ordeira, de cidadãos que trabalham muito, que trabalham todo dia, que numa capital como o Rio de Janeiro se espremem aí no trem da Central para poder chegar e voltar do seu trabalho, deixar às vezes os filhos em casa sozinhos. Isso acontece aqui também na nossa cidade, né? E a sensibilidade para isso é muito pequena, porque o poder público ele ainda chega muito a reboque disso. Agora, quem é o poder público? Isso que eu sempre falo. O poder público não fala, o poder público não pensa, o poder público não age. Quem faz isso são pessoas. E são pessoas que estão entre nós, que foram escolhidas por nós, que poderia ser um de nós. Né? Isso aí já passou do tempo onde política é coisa para bandido. Não é. Política é coisa para gente de bem. Pode estar até tomada por uma parte de pessoas mal intencionadas, vulgarmente chamada de bandidos. Tá? Mas eu não acredito que a política esteja condenada a ser uma coisa de bandidos por pessoas de bem. Porque são as pessoas de bem que estão condenando algo tão importante, tão fundamental. Então está na hora, Flávio, como você começou esse texto que você acabou de dizer aqui para a gente, está muito na hora, já passou da hora, mas sempre há tempo de que a participação das pessoas seja algo que realmente faça diferença. E é participando que vai se fazer. Esse trabalho que a gente faz na OAB, saibam os senhores, é um trabalho voluntário. O César, ninguém lá que trabalha conosco, os 98 advogados, eu fui contar isso hoje, fiquei até impressionado, felizmente impressionado, né? São 98 colegas advogados que efetivamente trabalham nos trabalhos, nas ações de ordem, fora os outros que são inscritos. Né? Fora os outros que são inscritos. Eu estou dizendo aquelas pessoas que chegaram lá em algum momento, como hoje, na manhã de hoje, um advogado falou assim, me coloca na Comissão da Infância e da Juventude. Olha que coisa bonita. Isso, sabe o que ela ganha com isso? Problema. Ganha trabalho. Mas sabe o que ela ganha? Talvez ela ganhe esperança. Ela pode transmitir isso para os filhos. Olha, eu faço a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. De alguma forma eu vou fazer. Eu vou botar meu nome lá. O dia que precisar dar uma palestra numa escola, eu vou. O dia que precisar fazer qualquer tipo de ação que eu possa ajudar uma criança, um adolescente que esteve numa situação de perigo, eu vou estar lá para ajudar. Então, isso aí que é bonito a gente saber, que a gente encontra dentro da nossa comunidade, né, a maioria de cidadãos bem intencionados, cidadãos com boas perspectivas e que pode transmitir isso para os outros cidadãos. Então, eu falava isso hoje para essa advogada, a gente não pode perder a esperança nunca. E não vamos perder. Sabe por quê? Porque nós temos um ao outro. Nós temos o programa do Flávio aqui, nós temos a ordem, nós sempre temos alguém a quem nos aliar. Principalmente nesse momento de crise onde a gente está vivendo. A gente sempre tem alguém que vai aparecer, que vai colaborar para que dê certo as boas ideias. Aquelas que a gente entende e que a boa ideia não é aquela bem pensada, não. A boa ideia é aquela que tem uma boa intenção, que ela tem um bom objetivo.
a chegar. Então, toda ideia boa, se lá no final tiver alguma ação positiva, uma posição de bem e que vai transformar, vai trazer transformação social. E é atrás disso que a gente vive todos os dias e é baseado na esperança que a gente carrega dentro do peito que a gente continua. Bom, e aí, César, me permita apresentar um outro, dentro dessa lógica da esperança, dentro dessa lógica de alcançar, eu gosto de usar um termo do tempo que eu trabalhava na saúde, né, que é contaminar, né, e contaminar positivamente, com parte disso que a gente está tratando aqui. E aí, nessa nossa conversa sobre qualificação profissional, sobre formação profissional, e, por exemplo, o nosso amigo Paulo, que era comandante aqui do Centro de Oncologia, né, que tinha ali anexo ao hospital, a empresa Corb foi embora, e tem uma outra hoje que presta serviço no lugar. Mas Paulo gostou muito de Rio Bonito, por aqui ficou, e está abrindo na cidade, parece que inaugura daqui um mês, uma empresa para trabalhar com vidro, vai produzir uma fábrica de vidros, alguma coisa assim, para para-brisa de veículos, alguma coisa nesse sentido. E eu trouxe esse assunto da qualificação profissional para dentro da Agenda 21, porque ele me segredou que não conseguiu achar ninguém na cidade que pudesse trabalhar na empresa dele. E todo dia alguém chega aqui no Facebook, pelo menos 3, 4, 5, 10 vezes, Flávio, você não está sabendo de alguém que precisa de ninguém para trabalhar, não, estou precisando de emprego, estou precisando de trabalho. Né? Mas alguns cenários foram discutidos ontem lá na Agenda 21, que eu gostaria de finalizar o nosso programa pensando nesse tema, já na lógica e no caminho da conscientização. Por exemplo, claramente, na nossa sociedade brasileira, o emprego é entendido com uma lógica diferente do trabalho. Né? Eu costumo sempre... E aí, ontem, até o João Guilherme, que é o dono da casa lá que nos recebeu, estava até elogiando seus textos, né, no jornal, estava depois comentando comigo, e aí João Guilherme estava falando que nos Estados Unidos as pessoas procuram trabalho. Tanto é que quando o cara sai daqui para lá, por mais que ele tenha formação acadêmica, seja doutor, não sei o quê, chega lá e ele caça um rodo, uma casa para pintar, para lavar, sei lá, um telhado para fazer não sei o quê, tal. E não tem vergonha de fazer isso lá. E não tem vergonha de fazer isso lá nos Estados Unidos. Já aqui, o sujeito ele não está muito ligado na questão do trabalho, aquele que é emprego, que é aquele tal daquele serviço. É um direito. Me arruma aí um negocinho para eu poder trabalhar meio expediente, porque daqui a pouco eu tenho outro negócio para fazer, eu tenho no seu das contas, essa lógica que é meio que cultural nossa. Né? Lembrei do testemunho do Jason, aqui dono da Marbe, que abriu um curso de eletricista, de bombeiro hidráulico e não sei o quê, nas dependências da Igreja Católica em Bonito, e não apareceu ninguém fazer o curso. Parece que ele conseguiu fechar uma turma, não sei o quê, e as pessoas ali não foram. Né? Flávio, mas não é sempre. Concordo, não é sempre. Mas nós temos inúmeros relatos dessa natureza. Né? O camarada chega e pergunta, eu estou precisando trabalhar, mas você está pagando quanto? Não, eu estou pagando Y. Não serve para mim não, cara, eu vou procurar um negócio melhor. Mas está reclamando que está desempregado. Então, eu penso que o sujeito que está precisando trabalhar, que tem família para sustentar, que tem uma boquinha em casa lá, as crianças precisando do danoninho, seja lá o que foi, quanto está pagando, você põe aquilo para fazer, meu irmão. Depois a gente corre atrás de um negócio melhor, mas tem que estar trazendo sustento para casa. E aqui no nosso país, a gente tem meio que essa lógica de entender emprego de uma maneira, trabalho de outra, e boa parte das pessoas estão em busca de emprego. Quando fala em trabalhar, o cara já fica meio chateado. Eu, esses dias não, tem uns anos já, eu estava na Câmara Municipal e tinha lá um sujeito reclamando que ele foi nomeado pelo vereador e numa determinada função, e o vereador queria que ele trabalhasse de 8 da manhã até 1 hora da tarde, no gabinete, não sei o que, tal. E o cara estava reclamando. Na concepção dele, o sujeito, quando ele é nomeado, ele fica em casa dormindo, só vai lá. O único trabalho que ele tem é de ir no final do mês lá no caixa eletrônico, retirar a importância que ele tem direito a receber, etc. E tal. Como assim? Eu ouvi um cidadão, e inclusive uma pessoa esclarecida, não é qualquer... uma pessoa esclarecida, um rapaz que fazia faculdade e tal, e a reclamação dele era, você vem que Zé Mané, rapaz, me nomeou
e quer que eu fique aqui de 8 a 1 da tarde, 8 a meio-dia, sei lá o que era o negócio. Eu fiquei olhando para o sujeito. E aí, César? Esse tipo de comportamento cultural que nós temos. A gente reclama do Michel Temer, reclama do Cabral, do Eduardo Cunha, do Pisciani, do Paulo Melo, não sei o quê. Mas quando você olha para dentro da sociedade, eu tenho pavor de falar isso, mas sou obrigado a dizer, você percebe que essas pessoas é uma fotografia da sociedade que eles representam. Tem gente que fica chateada quando eu digo isso, mas eu sempre falo que quando você encontra determinados elementos em governos de prefeitura, estado, do país, essas pessoas representam sim a sociedade. Com certeza. O político, inclusive, quando ele é desonesto, ele está representando uma enorme gama de pessoas daquela sociedade. O político não nos representa só quando ele está pleiteando algo bacana. Quando ele é desonesto, quando ele acaba sendo pego pela Lava Jato, ele também está nos representando. Porque tem uma gama de pessoas que estivessem lá no lugar dele, estariam presas junto com ele. E aí, César, eu sei daquela história de que a gente precisa de educação, de investimento e tal. Será que a médio prazo a gente consegue vislumbrar algum caminho e tal? Ou estamos no caminho certo? Tem gente que acha, eu, por exemplo, acho que essa questão de Lava Jato, essa consciência que nós estamos recebendo bem na sacudida, né? A impressão que eu tenho é que toda essa lógica de corrupção, esse negócio todo, eu lembro quando eu era garoto, estava fazendo alguma travessura, papai me pegava pelo ombro, me dava uma sacudida, que eu ficava 2 dias vendo passarinho voando. Ele não me batia, mas me dava uma sacudida, eu ficava tonto meia hora, entendeu? E parece que a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro é do PSDB, ou não sei quem não interessa, mas todo esse noticiário, um monte de coisa que a gente já sabia, mas que veio à tona e foi confirmada, a impressão que a gente tem é que é uma sacudida que a sociedade está tomando para encontrarmos daqui para frente um rumo, um caminho e tal. Que leitura que você faz desse momento todo, de tudo isso que eu falei aqui? Comenta um pouquinho, César. E será que a gente chega a algum lugar, pelo menos no prazo de 20 anos? Você é um otimista. Flávio, com certeza, né, que assim, a maior, se não a maior, mas pelo menos uma das maiores virtudes da democracia é o fato de que hoje nós temos, por exemplo, a existência de uma operação chamada Lava Jato, com o envolvimento de diversos atores, diversas instituições, né, da sociedade, e que estão trazendo resultados inimagináveis há poucos anos atrás. Ou alguém aí, né, algum pitoniza aí, alguém que joga aí os búzios, imaginava que um Eduardo Cunha, que essas figuras poderiam um dia estar presos, né, cumprindo pena, com uma sentença condenatória e cumprindo a pena. Preso e muito preso. Porque sentença condenatória, esses caras já têm a vida toda, só que não é preso, né? Então, assim, hoje era inimaginável. Quem dissesse isso com um todo-poderoso, como o Sérgio Cabral, poderia estar hoje já com 100 anos de cadeia para cumprir e estar trancado lá, né? Me desculpa, mas eu não conheço nenhum e eu acho que ninguém conhece. Então, assim, é um avanço muito grande, mas isso tudo, Flávio, é fruto do processo democrático, isso é fruto do amadurecimento das instituições. E volto a dizer, as instituições não falam, não pensam, não agem. Quem faz isso são pessoas. E essas pessoas são também nossos representantes, são também co-irmãos nossos, são também cidadãos como nós somos, e que estão exercendo determinadas funções, né? Eu tenho minhas restrições, evidentemente, como advogado, a determinadas ações, né? Tenho minha restrição, mas isso aí muito como advogado, há determinadas posturas que eu acho que são exageradas e que geram mais um impacto midiático do que um impacto social que seja plausível, que seja interessante, né? Mas isso são detalhes, isso é um debate mais, vamos dizer assim, é um recorte desse debate. Mas, assim, no geral, acho que é muito positivo que a gente possa perceber que é possível, sim, que pessoas do mal, né, principalmente pessoas de uma elite do mal, que dão os péssimos exemplos, que acabam irradiando isso, sociedade abaixo, isso chega na gente, né, que essas pessoas estejam pagando devidamente pelo mal que vem causando, que já causaram, e que estejam segregadas do convívio conosco, porque a segregação, a retirada da liberdade,
ela não é uma vingança do Estado, ela não é uma vingança da sociedade. É para que nós fiquemos sem a convivência dessa pessoa, né, para que nós possamos crescer, sem a existência dessas células do mal. Então, eu acho que nós vivemos um momento, não tenho certeza, eu acho que todo mundo vai ter que concordar em algum momento de que nós vivemos um momento importante, gostando ou não, nós vivemos um momento muito importante da nossa sociedade, da nossa república, né? E tenho a mais absoluta convicção, Flávio, que é nos momentos de crise que a gente cresce, né? Que é nos momentos de aflição, é nos momentos dessa sacudidela aí que você mencionou, né? É que a gente para refletir, que a gente vê que é possível ser do bem e que é melhor ser do bem. Quero o que meu pai queria, né? Quero o que seu pai queria. Quero o que seu pai queria. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Seu pai fez isso para se vingar de você? De maneira nenhuma. Né? Mas eu acho que nós vivemos um momento importante e esse momento de crise institucional vai ser muito bom, porque a hora que a gente sair dele, eu creio que a gente esteja muito próximo disso, com a vinda das eleições, com essa virada de página de 2018, eu creio muito que a gente já vai entrar num momento de ascendência, né? Onde a população vai se redimensionar diante do seu papel nesse grande cenário aí que a gente está vivendo. Então, tem muito minhas esperanças, e eu diria, eu sou mais otimista que você. Eu acho que o período que a gente vai colher esses frutos ainda é menor do que 20 anos. Tomara, né? Eu coloco... E eu estou colocando 20 anos sendo otimista, hein? Sinceramente, gente, por que eu enveredei aqui para esse assunto, voltando para a política? Porque eu penso que nenhum dos temas anteriores, César, que nós discutimos, da questão da jurisprudência, da questão da segurança, da questão do envolvimento, da questão da participação, de todos esses temas que nós debatemos aqui, eles não se resolvem. A gente pode amenizar, mas soluções efetivas só a partir do voto dado de maneira consciente, correta, não oferecido com o fígado, com o bolso, mas realmente com a consciência de que nós estamos caminhando. Materializar, eu acho que esse é o grande desafio, materializar a nossa indignação em voto. Você não estava dormindo em 2013, mas você viu as grandes manifestações Brasil afora, um conjunto de pessoas ficou acampado 6 meses em frente ao apartamento o apartamento lá do prédio que morava o Sérgio Cabral. Você vai lembrar disso, isso foi notícia no mundo todo, um grupo de jovens, não sei o quê, parará. Quando chegou em 2014, não só o Brasil perdeu de 7-1, essa foi a menor das tragédias, né? Mas Pezão foi reeleito no Rio de Janeiro, o representante do Sérgio Cabral, e a Dilma foi reeleita. Então, assim, beleza, o cara que votou na Dilma porque ele é petista, porque ele gosta da lógica da esquerda, então eu respeito esse voto. Mas aquele sujeito que votou no oba-oba, eu fico preocupado com ele, porque há pouco tempo ele estava ali atrás na manifestação. Então eu fico me perguntando se essas manifestações todas que a gente vê nas mídias sociais, etc. e tal, será que isso vai se resultar em voto agora em 2018? Né? E nitidamente nós vemos alguns caminhos, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para alertar mais, te contar uma história e alertar a galera que está nos acompanhando. Na última semana, acompanhando a sessão na Câmara Municipal de Tanguá, eu descubro que existe um investimento da Prefeitura de Maricá, junto com a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, de levar água para Maricá, mas essa água vai ser captada no território de Tanguá. Território de Tanguá esse que o Estado sempre disse que não tem água. Tanto não tem água que eles trazem água de Braçanã e Rio Bonito para abastecer minimamente a cidade de Tanguá. Mas como assim? Aí agora, na hora de levar água para Maricá, descobriram que tem água em Tanguá. E o investimento é de 250 milhões de reais. Nessa reta de 2018, ano eleitoral. E assim, a dúvida que eu tenho, porque em 2014, eu e você vimos o governo do Estado, os seus representantes, vinha Rio Bonito anunciar um investimento de 14 milhões para levar água do Rio Bacaxá, de Rio Bonito, para o 2º Distrito, para o Parque Andréia, para a Boa Esperança, para o Sambê. Você vai lembrar disso?
E eu te dou um dinheiro se você for agora lá no Parque André e conseguir tomar um copo d'água da SEDAI. Você pode tomar água de poço, você pode tomar água da Lindóia, pode tomar água da Coca-Cola, pode tomar... Agora, a água que a SEDAI levou para Boa Esperança, para o Parque André, nós não temos. Mais os 14 milhões saíram do cofre do Estado. Foi para onde aqueles 14 milhões? Foi ano de eleição também. Então, assim, eu gosto de chamar a atenção das pessoas para essa reflexão. O Flávio é falador, que não sei o quê, esse cara a mulher não deve namorar ele, por isso que ele é assim mal-humorado, essa coisa toda e tal. Mas não é possível, César, não trazer, não conseguir enxergar essas coincidências, porque nós estamos também em ano eleitoral. Por que não fizeram essa obra para irrigar Maricá lá em 2016, em 2015, em 2017? Por que tem que ser agora em 2018, faltando 3 meses para a eleição? Então, eu vi o pessoal de Itanguá muito, muito chateado com isso, porque a vida toda disseram que todos os vereadores de Itanguá, da base, da oposição, todo mundo preocupado, chateado com isso. Eu falei, pessoal, fica tranquilo que continua não tendo água aqui, nem vai água para Maricá, nem vão tirar água de Itanguá, porque isso é só desculpa para sumir com 250 milhões de reais em algum lugar. Porque a eleição está em cima, a moçada, por conta da Operação Lava Jato, as grandes empreiteiras estão com suas torneiras tudo fechadas, aquela tal da contabilidade criativa não tem mais em lugar nenhum, e o cara tem que agora arrumar uma contabilidade criativa dentro da própria máquina pública. Então, assim, só para a gente refletir e para dizer para os amigos que estão ligados no nosso programa que é preciso pensar muito na hora de votar, né? Estou votando em quem, por quê, a que preço, como é que é isso e tal. Então, é por isso que eu dou o prazo de 20 anos, porque eu penso que a maior dificuldade que nós temos é de materializar nossa indignação em voto ali nas eleições, né? Outra coisa que a gente precisa acabar é com essa lógica de que, não, eu não quero jogar o voto fora. Eu escutei muito isso, né? Eu escuto muito isso ao longo das eleições. Aquele camarada que, não, para fulano ele tem um bom candidato, mas ele não vai ganhar, não. Se eu votar nele, eu vou jogar o voto fora. O cara não está votando com a consciência. Ele é aquele sujeito que está torcendo para o Brasil, porque ele está no estádio na Copa do Mundo, está vendo todo mundo de verde e amarelo. Então eu vou torcer para o Brasil também, vou ficar aqui na festa da rapaziada e tal. Mais uma vez, o futebol, a política, infelizmente, ela carrega com ela a mesma lógica do futebol. Nós não temos cidadãos conscientes, nós temos torcedores. Né? Eu acho que isso é importante para a nossa reflexão e os caminhos de futuro, César, para isso que a gente está apontando aqui nessa tarde, não se pode chegar a lugar algum em termos de melhoria se não pensarmos na política. Como eu penso, né? E aí eu quero agradecer sua visita aqui, abrir espaço para você também fazer suas reflexões sobre o que eu falei aqui e abrir espaço para você se despedir também da moçada que está nos acompanhando aí, que estão ligados no nosso programa, Flávio Azevedo. E muito obrigado pela sua visita aqui. Volte sempre, você está muito sumido. Estou muito sumido. Flávio, para mim é um prazer muito grande. Você sabe disso, que eu não venho aqui obrigado, não venho aqui assim, atender ao seu convite. Para mim é uma alegria muito grande, porque o debate que a gente trava aqui é um debate que a gente deveria estar fazendo em cada canto do nosso Brasil aí. Mas através da rádio, através do seu programa, a gente consegue chegar a muitos desses lugares numa atitude só, num momento só. Então, isso para a gente já é um ganho efetivo. Preciso me despedir, até porque eu tenho um compromisso agora para o qual já estou um pouquinho até atrasado, mas já avisei que eu poderia ter esse pequeno deslize de horário, mas eu quero dizer que eu estarei sempre à sua disposição, tá? À disposição dos seus ouvintes. O telefone da ordem, eu já transmiti aqui, posso repetir, que é o 2734-0757, tá? O horário comercial que a gente funciona, né? E a gente sempre vai estar dando uma resposta ao atendimento, evidentemente, naqueles temas aos quais estiver a nosso alcance, tá? Então, quero deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez, dizer que esse programa também é mais um elo dessa grande corrente de esperança que a gente vem
construindo a cada dia no nosso estado, nos nossos municípios aqui. Muito obrigado aí, boa tarde para todo mundo. E vamos alinhavar essa história do pessoal da discussão de segurança lá para vir aqui. Da comissão, claro. Vamos alinhavar, isso vai ser interessante. Acho A que gente... penso que a população precisa ter acesso a esses entendimentos e tal, porque perfeito. a gente vê muita gente falando na base do eu acho, né, e tal. Verdade. E ali nós percebemos que essa rapaziada fez ali um estudo de caso para chegar ao tipo de cenário. Não, claro, eu tenho a mais absoluta convicção que terá o maior prazer de vir aqui debater com você. A doutora Karen também já se colocou à disposição, que é a nossa representante da questão das prerrogativas, e que está muito à frente dessa luta aí, nossa, pela prestação jurisdicional de Rio Bonito e Silva Jardim, principalmente, também se colocou à disposição para uma agenda aqui com vocês.